Loki, o terror de Elbaf, finalmente é liberto, e junto com seu martelo especial, ele está prestes a causar grandes problemas para os Chapéus de Palha e para todo o reino de Elbaf, aquele que é temido por ser capaz de queimar a árvore Adão. Mas então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1141 de One Piece, chamado Mulher Mais Velha, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa com Nami, Luffy, Zoro, Road e os dois guardas do castelo indo embora do castelo até a vila próxima em um navio voador. Os guardas estão feridos, já que eles foram atacados pelos Cavaleiros Sagrados Gunko e Shamrock. Nami, então totalmente chateada, fala alto que ter ido ao castelo foi uma perda de tempo, que eles procuraram nesse castelo enorme o dia todo e não acharam nenhum diamante, pérolas ou qualquer ourozinho sequer. Road então se aproxima dela e cochicha para ela não falar essas coisas em voz alta, até porque os dois guardas estavam no navio. Mas Nami continua, ela fala que só isso importava, e foi pelos tesouros que ela foi até o castelo, que não está nem aí para esse tal gigante chamado Loki. Os dois guardas então, ouvindo isso, perguntam o que ela quer dizer com Loki e diamantes, mas Road apenas fala para eles esquecerem isso e irem descansar. Ele então se vira para Nami e fala que é melhor ela evitar falar essas coisas, mas a Nami continua. A cena então muda para a árvore do tesouro Adão, onde Franky e Ripley estão. Ripley explica para Franky que os gigantes moram nos galhos da árvore Adão, e cada um desses galhos guarda uma longa história. Franky então vê um galho oco e cortado e pergunta sobre ele, e Ripley lhe conta que esse galho antigamente era onde ficava a Vila Haugen, mas um dia um raio caiu e incendiou tudo, e quando um galho da árvore Adão envelhece, o fogo não apaga. Então foi preciso cortar esse galho junto com toda a vila para que o fogo não se espalhasse para outros galhos. Ripley então diz que as fraquezas da árvore Adão são fogo e raio. E claro, isso me faz lembrar de dois personagens na história que estão relacionados a Elbaf. O primeiro sendo Loki, que comumente tem o poder de criar raios. E também temos o Enel, que tem a fruta do trovão e está na lua atualmente, mas provavelmente ele voltará para a história. E esta fala da Ripley pode ser um prenúncio de que o Enel voltará ainda nesse arco de Elbaf. A cena então muda mais uma vez, agora para a Vila do Oeste, onde está acontecendo o banquete. A Nami chega na vila e encontra o Sop completamente bêbado. O Sop então pergunta onde ela foi, e diz que Luffy e Zoro também não estão em lugar nenhum. Mas a Nami responde que eles estão explorando por aí. Mas é claro que sabemos que agora que eles possuem a chave das algemas do Loki, eles foram até o submundo para libertá-lo. O Sop então apresenta Nami para Jarou, dizendo que ela é a navegadora dos Chapéus de Palha, e Jarou também, já completamente bêbado, diz que ela é uma gracinha, fazendo o Sop se exaltar, o chamando de velho safado, e pergunta a ele qual o seu tipo de mulher. Jarou então pensa e responde que prefere mulheres mais velhas, e imediatamente o Sop pula e dá um tapa na espada fincada na cabeça de Jarou, dizendo que aí sim, esse é o tipo perfeito para ele, mas o tapa faz a espada mexer e Jarou grita de dor. Hairudin então segura o Sop e fala para ele não tocar na espada da cabeça de Jarou, mas o Sop, que não estava em si por causa da bebida, apenas fala que algum herói precisa arrancar aquela Excalibur da cabeça do gigante, o que faz Brog dizer que se arrancar a espada, Jarou pode até morrer. Enquanto eles discutem, Nami percebe que o Sop está bêbado, mas deixa isso passar, porque sempre foi o seu sonho ir até Elbaf. Sanji, que também estava por ali, de repente percebe que a gigante Gerd não está mais ali, e se pergunta para onde ela foi. A cena então muda para Gerd, que está conversando com o Road. Ela vê os dois gigantes guardas do castelo machucados e tenta tirar informações do Road. Ela fala que os dois gigantes têm fraturas por esmagamento nos braços e nas pernas, e também um deles sofreu um golpe poderoso de um humano, e pergunta a Road o que foi que aconteceu, até porque eles são guardas do castelo.
Mas Road, preocupado com a possibilidade dela descobrir que eles foram pegar a chave para libertar Loki, apenas diz que foi ao castelo estudar os detalhes para a referência do seu castelo de blocos. Mas quando chegou, os guardas já tinham sido atacados. Mas Gerd percebe que Road está nervoso e fala que vai acordar os guardas para perguntar o que aconteceu. Porém, Road corre atrás, dizendo para ela não fazer isso e deixar os guardas descansando, já que os guardas sabem que o Road foi com o chapéu de palha e ainda ouviram a conversa da Nami sobre Loki. Gerd então diz que vai relatar isso ao Jarl, mas Road fala para não atrapalhar o banquete por uma coisa dessas. Road então pensa consigo mesmo que precisa segurar a Gerd até o Luffy conseguir libertar o Loki, porque senão ele também vai ser considerado um cúmplice. Ele também pensa que sempre quis que Loki escapasse logo e fosse embora de Elbaf, já que assim não seria mais problema deles. Mas ele ainda pensa que tem um problema: ignorar um invasor que se parece com um ruivo pode ser um grande problema para os gigantes. E enquanto está preso em seus pensamentos, Gerd pega um machado e acerta na cabeça de Road com o lado ao contrário, o jogando no chão, enquanto grita que ele está escondendo algo, e é melhor contar de uma vez. A cena muda então finalmente para Luffy e Zoro, que chegam até onde Loki está acorrentado. Assim que chegam, eles veem Loki todo machucado do ataque que recebeu de Shamrock, e tanto Luffy quanto Zoro ficam espantados. Luffy também percebe que até os animais estão caídos derrotados no chão. Luffy então grita com Loki perguntando o que aconteceu com ele, mas não tem nenhuma resposta. Porém, ele percebe que o gigante ainda está respirando, e vendo que ele ainda está vivo, Luffy pula nas algemas com a chave para libertá-lo, mas Zoro fica assustado com o tamanho de Loki e diz para Luffy ainda não o soltar. Porém, Luffy diz que Loki está muito machucado e não vai sair do controle assim, mas Zoro diz que ainda não, que está tudo muito estranho. Os dois então começam uma discussão. Luffy grita que um gigante está quase morrendo em sua frente e por isso precisa ajudá-lo, mas o Zoro retruca, dizendo que não tem obrigação nenhuma disso e que inclusive só ouviu boatos ruins a seu respeito, então como ele pode ajudar com isso? Zoro até mesmo diz que se um gigante como esse perder o controle, que é do nível do Wars, até mesmo Elbaf ficará em perigo. Loki, então, ouvindo a discussão, fracamente fala para eles esperarem, mas antes de continuar falando, Zoro corre em sua direção e acerta um enorme chute em sua barriga, fazendo Luffy se assustar e gritar o que ele está fazendo, mas só o que Loki faz é dar um enorme grito. Zoro então olha para ele e diz que tanto sangue quanto seus ferimentos são reais, e que ele não parece estar mentindo sobre isso, mas Loki, furioso, olha para Zoro e, o chamando de desgraçado, pergunta o que ele está fazendo, mas antes mesmo que ele conseguisse terminar a frase, ele desmaia por causa dos ferimentos e do golpe do Zoro. Luffy então grita que o gigante morreu, mas Zoro friamente apenas diz que se ele morreu, então seu destino foi selado ali, fazendo Luffy comentar que o Zoro é muito mau. Zoro, então, percebendo que Loki naquele estado não seria uma grande ameaça, fala para o Luffy que ele tirará as correntes do gigante, mas ainda assim irá deixar suas pernas presas com as algemas de Kairoseki, porque assim que ele recobrar a consciência, eles irão conversar para decidir se realmente o libertam completamente. Luffy então diz que vai chamar o Chopper para tratar o gigante, mas Zoro diz que o Chopper está na biblioteca e ela fica muito longe. É melhor eles irem na vila mais próxima e buscar um médico gigante, mas se descobrirem que Loki foi liberto por eles, todos eles serão exilados. Porém, Luffy não está ligando muito para isso, ele apenas diz que não tem problema se forem exilados, que mesmo assim irá achar um médico na vila. Luffy também diz que precisa de carne para o Loki, já que se ele não comer, não vai melhorar.
Zoro então olha para os animais caídos e diz que tem um monte de carne ali, mas Luffy grita para ele não falar uma coisa dessas. Luffy diz que esses animais são seus amigos e para o Zoro ir caçar outra coisa na floresta, mas o Zoro diz que é carne do mesmo jeito, o que irrita ainda mais o Luffy, que grita que não pode comer alguém com quem ele fez amizade. Zoro então se desculpa dizendo que não vai pegar eles, e Luffy sai para a vila mais próxima à procura de um médico, enquanto Zoro tira as algemas de Lock, deixando apenas as suas pernas presas, e estava se preparando para sair para caçar comida. Porém, assim que Luffy sai, ele de repente vê algo no céu, um navio voador vindo em sua direção. Dentro do navio estavam os novos piratas guerreiros gigantes, Hyruujin, Gerd, Road, Goldberg e Stensen, junto também com Sanji. Porém, de acordo com Hyruujin, no submundo as nuvens ilha desaparecem, e é isso que faz o navio flutuar. Por causa disso, o navio com os gigantes, ao perder as nuvens ilha, começou a cair muito rapidamente. Hyruujin então grita que se a nuvem não desaparecer completamente e ainda houver flutuação, eles conseguem pousar, já que eles estão em uma emergência. Ele fala que Lock não pode ser liberto, porém logo eles percebem que não vai dar certo. O navio estava caindo rápido demais e não havia mais nuvens nenhuma. Os gigantes então gritam que vão morrer e Hyruujin grita para seus companheiros pedindo desculpas, dizendo que tomou a decisão errada. Mas Goldberg o acalma, dizendo que se ele fez isso pelo bem de Elbaf, não tem problema, enquanto Road apenas chora por sua vida, que estava por um fio com o navio caindo. Porém, assim que estava prestes a cair, Luffy, que tinha visto o navio, se infla completamente, fazendo com que o navio bata em seu corpo e diminua o impacto. Os gigantes então caem do navio e, com a força elástica, o navio é arremessado para longe. Porém, os gigantes são salvos, caindo de uma altura que não os matasse, apenas os machucasse um pouco. Os gigantes, então todos machucados, com calos na cabeça e dentes faltando, vêm correndo atrás do Luffy o agradecendo. Stensen diz que foi muito bom eles só terem se machucado, porque se eles tivessem caído, a morte era certa. Mas Hyruujin logo muda de assunto. Ele vê Lock, que ainda estava com as correntes, desacordado, e diz que ainda bem que chegou a tempo, e fala para o Luffy que tem um pedido a fazer, para ele não libertar o Lock. Ele diz que arrancaram toda a verdade do Road e ele contou que Luffy estava planejando libertá-lo, mas Hyruujin diz que Luffy não pode confiar no Lock, que ele é astuto, cruel e manipulador, um verdadeiro canalha sem salvação. Hyruujin diz que conhece Lock desde criança e que se ele falasse algo que seria minimamente positivo, seria tudo parte de seu plano maligno, e que ele é um demônio frio que mata seus amigos sem nenhum remorso, que ele é o inimigo do mundo. E Luffy só ouve isso com uma cara de que já tinha arranjado o problema, e Zoro apenas diz que agora é tarde demais, porque ele já havia tirado as algemas do Lock, exceto dos seus pés. De repente, então, todos ouvem barulhos de correntes caindo e quando olham, Lock já estava de pé atrás deles, deixando todos os gigantes assustados. Luffy até mesmo grita que ele estava desmaiado, então não era para ele estar em pé, mas Lock apenas pega o seu martelo, e quando Hyruujin vê isso, ele grita para Lock largar sua arma, dizendo para ele tirar a mão do martelo Ragnar. E bom galera, de acordo com os kanjis do nome do martelo de Lock chamado Ragnar, ele significa algo como trovão de ferro, e geralmente Lock é descrito como um deus com poderes de raios e trovões, o que já se conecta diretamente com o que Ripley disse, que a fraqueza da árvore Adão são os raios e o fogo. É muito provável até mesmo que Lock tenha criado um raio naquele galho que Frank viu e fez com que o galho com toda a ilha tenham sido cortados por causa do fogo. É por isso que Hyruujin ficou tão nervoso quando viu Lock pegando seu martelo. Mas também temos que lembrar que Lock disse que assim que for liberto, o primeiro que ele irá matar será o Luffy. Ou seja, uma grande batalha está chegando. Luffy contra Lock, o verdadeiro deus do sol contra aquele que diz ser esse deus.
Mas então, esse foi o capítulo 1141 de One Piece, e se você quer acompanhar os novos capítulos assim que saírem, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que um novo capítulo sair, ele vai chegar aí pra você. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!